Boa noite a todos. Pastor Edinaldo, eu sou terceira geração de batistas, mas vou contar a história ainda. Bem interessante, porque meu bisavô, um casal de bisavô e bisavó, ele era ucraniano, casado com uma russa, moravam na Rússia. Ucraniano com russo, pensa bem a mistura, né, irmãos? Do outro lado é húngaro e alemão, mas... E ele se converteu na Rússia, jogou as estátuas fora, foi denunciado, foi preso, ficou 5 anos preso, depois foi exilado para a Sibéria, depois veio para Kiev e para o Brasil. E minha avó é fundadora da Primeira Igreja Batista de Sumaré, meu pai é praticamente fundador da Primeira Igreja Batista de Campinas. E quando eu vim em São Paulo, eu me apaixonei por aquele maluco beleza lá, da Presbiteriana de Pinheiros, pastor Arival, né? É o único que cita Raul Seixas nas suas pregações, né? E aí eu cheguei para o Arival e falei, Arival, gostei muito daqui, eu quero ficar aqui, queria ser membro, mas eu sou terceira geração de batistas. Posso ser membro daqui, mas não pedir minha carta de lá? Ele olhou assim, tá bom, Marcos, você vai ser um cristão flex. Então eu sou flex, entendeu, pastor? Eu sou membro da presbiteriana, quando eu vou numa igreja presbiteriana, eu sou presbiteriano, né? Quando eu vou numa batista, eu sou batista, entendeu, né? Mas, Armínio, Calvino, né? Percebeu, né? Livre-arbítrio aqui, livre-agência lá, e eu vou indo, né? É uma vida boa. E é um privilégio muito grande estar com vocês, principalmente falando sobre esse tema tão importante. Bom, primeiro quando o pastor Edinaldo me convidou, fé para hoje, eu fiquei pensando, rapaz, que eu vou poder falar num congresso desse? Eu lembrei do meu tempo de jovem, os conflitos que eu tinha como jovem com a minha fé. Eu lembro que quando eu era jovem, eu acho que um dos problemas maiores que tínhamos era o sincretismo religioso. E também o ecumenismo era muito forte naquela época. Então se falava muito de ecumenismo e tudo mais, os pastores falando nos seus púlpitos contra o ecumenismo, sincretismo religioso. Mas eu lembro também que quando eu tinha ali, entrei na universidade e tudo mais, começou a preocupação na igreja com a fé dos jovens, porque os jovens começaram a entrar nas universidades. Você sabe que há 40, 50, 60 anos atrás, quando entrava um jovem na universidade, a gente fazia um culto de louvor e gratidão a Deus. Hoje, se fizer esses cultos, a gente vai ter o ano inteiro, né? Um culto para cada jovem. E um grande problema naquela época, já se percebia que um novo inimigo se levantava. Os nossos jovens estavam entrando nas universidades e se tornando ateus. A estatística mostra hoje que 2/3 dos nossos jovens, chegando nas universidades, se tornam ateus. 2/3. E esse era o grande problema naquela época. Aí eu fiquei pensando, qual seria o grande problema hoje? O grande problema hoje. Eu tinha dado esse tema para o pastor Edinaldo, eu vou me manter nesse tema, só que eu vou ter um subtema, tá bom, pastor? Tudo bem, né? Olha, o subtema seria esse. Aí na semana que o pastor tinha me convidado, eu recebi um convite. Um convite que me veio, talvez enganado, e me convidaram para esse evento, lendo a Bíblia com Charles Darwin. Aí eu percebi que acho que talvez o grande problema dos jovens hoje não é mais lutar com a evolução. A evolução ganhou, ela não só venceu na academia, mas ela começa a vencer na igreja. E isso é um mal que eu percebo claramente no meu dia a dia. Minhas viagens pelo Brasil, meus debates e embates com acadêmicos, ateus e cristãos. Hoje nós temos a evolução como mais lei do que a lei da gravidade. E estamos lendo a Bíblia
com Charles Darwin. Aí eu entrei no site do evento, tinha tido outros eventos, lendo a Bíblia com Galileu Galilei. E, então acho que esse é o meu subtema hoje, tá bom? Será que chegamos numa fé hoje em que temos que ter a ciência de homens para ler a palavra de Deus? Eu agora lembrei que no meu tempo, desde pequenininho, eu fiz a EBD, a Escola Bíblica Dominical. E na EBD eu aprendi com a minha professorinha que a Bíblia a gente lê com a Bíblia. E a gente tem apenas o Espírito Santo de Deus ao nosso lado. É o nosso único auxiliar. A Bíblia se lê com a Bíblia, se interpreta com a Bíblia, com os versículos da Bíblia. Se você não entendeu um versículo, leia toda a Bíblia, que talvez outros versículos te esclarecerão aquele versículo que você não entendeu. Se você leu a Bíblia inteira e ainda não ficou claro, não é para você saber. Não é assim? Não é para você saber. Deus não quis revelar. E eu sempre aprendi com a minha professorinha da IBD que deveria ser assim. A Bíblia era clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade máxima em ciências, filosofia e teologia. E que você lia a Bíblia pela Bíblia. Eu aprendi um pouco também, que agora eu virei teólogo, hebraísta, porque para defender o design inteligente você não pode só saber ciência, né? Tem uns alienados que acham que ciência tem toda a sabedoria na ciência, completamente enganado. A ciência é uma parte do conhecimento humano. Se você não souber filosofia e teologia, sua ciência praticamente não te servirá para nada. A gente viu na pandemia, né? Ciência, 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 né? Quebramos a cara com a ciência. Quebramos a cara com a ciência. Cientistas falando para fazer A, outros cientistas falando para fazer B, outros cientistas falando para fazer C, e um monte de cientistas não falando para fazer nada porque ele não sabia. Né? Me perguntava, o que eu vou fazer, Marcos? Não sei. E então nós temos essa percepção clara que a Bíblia tem que ser lida com a Bíblia. Maldito o homem que confia no homem. Mas estão anunciando, eu acho que esse é o grande problema para a fé hoje. Eu não tenho dúvida. Estão anunciando que a ciência venceu e que nós temos que ler a nossa fé agora à luz da ciência. E eu vou mostrar alguns casos para vocês. E temos que reinterpretar a palavra de Deus à luz da ciência. É um erro crasso e teológico gravíssimo. Tem uma palestra que eu queria que vocês assistissem, o Wayne Grudem. Pastor, você conhece, né? Todos os que fazem teologia conhecem o Wayne Grudem. Talvez seja o maior teólogo da atualidade. Ele tem um livro, Teologia Sistemática, que é magnífico. Estou querendo fazer um curso de teologia, quase que me inscrevi outro dia. E o Wayne Grudem diz o seguinte, quando você lê a Bíblia com Charles Darwin, você corrompe 11 doutrinas básicas da fé cristã. 11. Aí tem um versículo que diz assim, né, que se alguém vier com outra doutrina, são 11 outras doutrinas. 11. Você coloca em verdades em 10 livros do Novo Testamento. Uma mentira na boca de Cristo, porque ele diz assim, não tendes lido que desde o princípio os fiz homem e mulher. A evolução, o sexo evolui ao longo dos milhões e milhões de anos que a gente está nessa terra. E aí o Wayne Grudem diz assim, é um preço alto demais a ser pago, um preço alto demais a ser pago. A leitura da Bíblia com Charles Darwin não deveria ser permitida nas nossas igrejas, não deveria ser permitida nos nossos seminários. Essa leitura da Bíblia com Charles Darwin veio de uma corrente que está entre nós, a fé para hoje. Uma corrente que está entre nós que diz que a evolução venceu, a evolução está sendo usada para interpretar a Bíblia e temos que ser, então, inteligentes o suficientes para reconhecer que Deus usou a evolução, Deus usou o Big Bang, Deus usou os milhões e milhões de anos. Deus não fez Adão e Eva no paraíso. Adão e Eva são figuras mitológicas, não são históricas. Deus pediu para contar uma história porque talvez o povo não fosse entender.
Inclusive, o seu relato de Gênesis, ele pede para copiar um épico, o épico de Gilgamés. E essa corrente, então, diz, temos que perceber que a Bíblia, de fato, não tem só fato, ela tem alegoria, ela tem poesia. Essa poesia vai até, provavelmente, a Torre de Babel. Depois começam os fatos. Você já ouviu essa história, irmão? Não sei se você já ouviu. Eu ouço todos os dias, os jovens das nossas igrejas estão sendo doutrinados nessa corrente. Houve um congresso dos jovens e adolescentes presbiterianos. A maior propagandista dessa corrente estava lá. Tinha uma estande, estava vendendo seus livros, estava fazendo toda essa propaganda. Irmãos, acho que esse é o grande problema da nossa fé hoje. Acho que você não está envolvido nesse debate, eu estou. Estão corroendo as nossas doutrinas. Antes o nosso inimigo estava lá fora. Quando eu era jovem, o inimigo estava lá fora. Hoje ele está dentro das nossas igrejas. Ele venceu a barreira, ele se infiltrou, e hoje a fé é o grande problema. Então, se no meu tempo era o sincretismo religioso, que ainda é até hoje, a gente viu a campeã do carnaval, aí teve inclusive pastores que disseram tudo bem. Nós tínhamos um problema naquele tempo do ecumenismo. Acho que ecumenismo, acho que ninguém mais pensa nisso hoje, né, pastor? Poucos. E a gente tinha esse inimigo que estava cada vez maior, ganhando poder e força, que era o darwinismo e o naturalismo, o Big Bang e o darwinismo, que ainda estavam lá fora, estavam ganhando os nossos jovens nas universidades. Hoje eles estão ganhando os nossos jovens nos bancos das nossas igrejas, nos nossos congressos. Eu rapidinho escrevi para o pastor Erival. Pastor Erival, meu pastor. Escrevi para o meu chefe, Augustus. Mas eu posso fazer, o que eu posso fazer? Eu acho que o pastor Edinaldo fez uma grande obra chamando esse encontro. A gente tem que discutir a nossa fé hoje. A nossa fé hoje está sendo atacada por um compromisso com a ciência naturalista. E esse compromisso precisa ser vencido. Venceremos. Você tem alguma dúvida se venceremos? Nenhuma. Às vezes eu fico bravo, porque o meu sangue é de russo com ucraniano. Ferve o sangue assim, eu quero sair cortando corrente. As orelhas, eu pego Gálatas 1, 8 e 9, né, pastor? Gálatas 1, 8 e 9. Eu escrevo lá, Gálatas 1, 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9 fala, se vier com outro, eles vêm com 11. Mas tudo bem, é mais ucraniano com russo, tá? Então vamos lá, gente. A gente tem que ler a Bíblia com Charles Darwin. Eu quero fazer uma proposta diferente para vocês. O que eu aprendi com uma professorinha da IBD, eu fui um evolucionista teísta. Olha, quando cheguei na universidade, o perigo era grande. O problema da fé para hoje, quando eu era jovem, era realmente um perigo grande. Porque quando eu cheguei na universidade, eu me tornei um evolucionista, Big Bangista. Eu dava aula de evolução, eu dava aula de Big Bang. E eu passei a ser um criacionista evolucionário. Evolucionista tem isso, porque agora eles estão chamando de criacionista evolucionário. É o brinco, né? Com meu sangue russo e ucraniano, a minha brincadeira é bem legal. Eu digo assim, era pesticida, agora é defensivo agrícola. Entendeu, irmão? Melhorou bem, não melhorou? Oi? Agrotóxico pega mal, né? Agrotóxico, pesticida, agora é defensivo agrícola. Eu não sou mais evolucionista teísta, eu sou criacionista evolucionário. Gente, o mal é o mesmo. O mal é o mesmo. Então eu quero propor, aí eu fui um evolucionista teísta por 40 anos, aí me converti ao design inteligente em 2008.
E aí o Augusto Nicodemos me chamou na Universidade Presbiteriana Mackenzie para um simpósio Darwinismo Hoje, que eu nunca tinha defendido a minha fé, nunca. Eu fui 40 anos um evolucionista teísta na universidade. Eu digo que fui um zumbi, um morto-vivo. Porque quando eu me sucumbi à evolução e o Big Bang, eu morri. Eu morri como cristão que defende a sua fé, como apologeta. Alguém ouvia dizer sobre Marcus Eberlin antes de 2008? Nada. Eu não só morri como defensor da minha fé, como eu também ajudei muitos jovens a se tornarem evolucionistas teístas, porque o Marcus ele fala sobre evolução, sobre o Big Bang. Mas eu fui convertido em 2008 pelo Enésio Almeida Filho, no blog Desafiando a Nomenclatura Científica. Augusto Nicodemos me chamou para os simpósios Darwinismo Hoje. Com o design inteligente, eu me converti ao criacionismo, larguei a evolução. Passei a ser um criacionista de terra jovem, de universo jovem e de terra... Não, os dois antigos. Universo antigo e terra antiga. Mas eu comecei a estudar cada vez mais, desde 2008, 14 anos para eu chegar aqui. Larguei o universo velho, larguei a terra velha. Hoje eu sou criacionista de terra jovem, de universo jovem. O herege dos hereges, certo? Você quer apanhar, seja criacionista. Quer apanhar bastante, mas bastante de terra jovem. Por quê? Porque eu me convenci pelos dados. E eu passei agora a adotar a corrente filosófica, teológica e científica da minha professorinha da EBD. Professorinha da EBD, a senhora estava certa. E a minha professorinha da EBD me disse que eu tenho que, na realidade, ler a ciência com a Bíblia. Quem tem autoridade, irmãos? É a ciência dos homens que tem autoridade para ler a Bíblia ou é a Bíblia que tem autoridade para ler a ciência dos homens? É a Bíblia. Irmãos, olha, debates e embates ocorreram na história da ciência. Eu estudo isso há 14 anos. Leio todos os livros que me chegam na mão. Devoro os livros. E todos os embates, quem ganhou? A Bíblia, a palavra de Deus. Vou mostrar alguns para vocês. Então, quem tem autoridade é a Bíblia. Irmãos, se a ciência de homens bater com a Bíblia, muito bem. Se confrontar com a Bíblia, o que você faz? Você fica com a Bíblia. É a Bíblia que tem autoridade. E é uma autoridade por fé? Não, é uma autoridade por experiência, repetida e continuada ao longo de séculos de debates entre a ciência e a Bíblia. A Bíblia sempre ganhou. Sabe quanto está o placar? 7-1? Não. 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 a 0. A Bíblia nunca perdeu um embate. Então eu queria propor para vocês, nessa hora que o pastor me deu, se eu passar um pouco ele não vai me cobrar, tenho certeza. Né, pastor? Diz que de jeito nenhum. Muito bem. E aí, essa é a forma que a gente ganha os tempos extras, né? Você pede em público, né? O pastor não tem como falar não. Gente, vamos ler a Bíblia com Charles Darwin? Não. Isso cheira a heresia. Para mim, não só cheira, é. A gente tem que ler a Bíblia com Charles Darwin? Não, vamos ler Charles Darwin com a Bíblia. Porque se a gente ler a Bíblia com Charles Darwin, vamos ter que publicar uma nova versão da Bíblia. Está vendo ali? Eu achei isso na internet, eu montei rapidinho, viu, pastor? Sabe como é que chama aquela nova versão? Nova versão atualizada com a lente da evolução do século XXI, de textos extremamente difíceis de serem entendidos. Porque se você lê a Bíblia com Charles Darwin, vira um samba do crioulo doido. As coisas não fazem mais sentido nenhum. É péssima ciência com péssima filosofia, com péssima teologia. Não dá para entender a Bíblia se você lê à luz de Charles Darwin. Não dá. Então nós vamos ler a Bíblia com a Bíblia. Olha, esse problema já vem há muito tempo. Eu disse para vocês, talvez seja o problema maior da igreja hoje, a leitura da Bíblia com a ciência moderna. Outro dia eu estava assistindo o Bibo,
E lá no podcast 23, um pastor batista, viu, pastor? Né? Estou quase pedindo minha carta de lá. Um pastor batista disse o seguinte: por que não há ciência na Bíblia? Olha, eu não entendo que tenha ciência na Bíblia. Aquele versículo lá, que ardendo se desfarão, aquilo lá não é uma explosão atômica. Gente, não é uma explosão atômica. Os elementos ardendo se desfarão. Quem sabia que os elementos poderiam se desfazer? O atomismo dizia que era uma bola indivisível. E uma grande quantidade de energia será liberada que queimará todas as obras da terra. Com um grande estrondo. O que é isso? É a destruição da matéria nos seus átomos. Ele diz, não, está vendo aquele versículo? Não tem sequer uma verdade científica na Bíblia. Nenhuma descoberta científica foi feita à luz da Bíblia. E a gente tem que reconhecer, então, que não há ciência na Bíblia. A ciência boa se encontra na ciência naturalista. Agora nós temos o livro 67 da ciência para interpretar a palavra. Irmãos, eu aprendi na EBD. Gente, os jovens não estão lendo mais a Bíblia. Os jovens não estão lendo mais a Bíblia, né, pastor? Estão lendo ciência, estão escutando o Bible Talk. Os nossos jovens estão escutando os podcasts. E não estão lendo mais a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, você desliga o podcast, não desliga? Gente, não há ciência na Bíblia. Agora eu estou com um novo podcast. Esse podcast assiste, que é bom, tá? É meu. Esse é meu. E nesse podcast, chama A Bíblia e a Ciência. Eu falo assim, aqui você vai aprender que quem tem autoridade para ler a ciência é a Bíblia, não o contrário. A Bíblia está recheada, afogada, abarrotada, atolada de grandes verdades científicas. Grandes descobertas científicas foram feitas à luz da palavra de Deus. E eu já estou no podcast 77, já tenho 123 preparados, quero chegar no 1000. Depois vou escrever um livro. E a ciência da Bíblia tinha razão. Gostou desse? Gente, o Bibo ele tem uma chamada ali, olha. Teologia é o nosso esporte. Eu não sei se vai aparecer na minha animação, não. Eu criei uma nova chamada para o Bibo, né? Boa ciência não é o teu forte. Bibo, boa ciência não é o teu forte. Aí outro dia eu também estava, né? Estava vendo aí os livros que tinham sido lançados, e mais um livro é lançado, A Origem. 4 visões cristãs sobre as nossas origens. Irmãos, está vendo o versículo ali? Jesus está dizendo assim, um reino dividido não subsistirá. Uma casa com 2 governos cairá. Conhece esse versículo bíblico? Irmãos, nós temos 4 visões cristãs sobre as nossas origens. Nós temos 4 visões cristãs sobre o aborto, irmão. Você já foi em algum seminário, já leu algum livro sobre 4 visões cristãs sobre o aborto? Você já viu algum livro com 4 visões cristãs sobre a salvação? 4 visões cristãs sobre o casamento gay? Nós temos uma única visão, não temos? A gente pode até divergir se é livre-arbítrio, se é livre-agência, não é? Se o morto, quando morre, vai direto para o céu, se desliga, fica meio desligado, tudo bem, até aí mas a gente tem princípios que não são negociáveis, não temos? Irmãos, nós temos uma única visão sobre as nossas origens. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado. Por quê? Não lestes que desde o princípio os fiz homem e mulher? Então não teve evolução dos sexos. Ele falou e logo se fez, então não teve milhões e milhões de anos das coisas se organizando, evoluindo, lenta, gradual e sucessivamente. Irmão, você quer abrir uma igreja em que a evolução vai ser louvada, o Deus da evolução vai ser louvado? Tudo bem, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas a igreja cristã tradicional, os batistas, os presbiterianos, vamos ficar só com os 2, né, pastor? Tá bom demais, né, pastor? Vamos poder põe os batistas junto, né, pastor? Batista e presbiteriano como eu sou. Tem uma única visão, irmãos. Deus fez pelo poder da sua palavra. A declaração de Westminster deixa claro lá, porque em 6 dias Deus fez todas as coisas. 6 dias de 24 horas. Irmão, você crê num universo antigo, numa terra antiga? O presbiterianismo não crê.
Agora eu sou presbiteriano, não é, pastor? Agora eu sou presbiteriano, eu tenho que defender. Não crê, irmão. Irmão, 4 visões. O Stephen Meyer, do Design Inteligente, eu sou do Design Inteligente, entrou nesse livro e disse que o Design Inteligente é mais uma visão cristã sobre as nossas origens. Não é. O Design Inteligente é boa ciência que diz simplesmente que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida. Eu já sabia disso há muito tempo na minha professorinha da IBD. Ela já tinha me contado, desde pequenininho eu sei. Gente, o Design Inteligente é boa ciência que confirma o relato de Gênesis. Pronto e acabou. É uma 4ª visão sobre as nossas origens? Não é. Eu puxei a orelha dele, eu liguei para ele. Russo e ucraniano, como sou. Falei, Stephen Meyer, da onde que você teve a ideia de entrar nesse livro? Ele disse, não, Marcos, que alguém tinha que defender o design, então você defendeu. Você defendeu que a igreja tem 4 visões cristãs sobre as nossas origens. Não temos, irmãos, a gente só tem uma única. Uma única visão. Aí, eu dei uma palestra na IBD da pastora Arival, me deixou. Acho que depois que dessa daí ele não me chama mais. Mas, aí outro dia, eu vi uma live que estava acontecendo. Estamos estudando o capítulo 4 do livro do John Walton. O mundo perdido de Adão e Eva. Eles estão estudando capítulo por capítulo. Eu li o livro, irmãos. No final do livro, eu só lembrava de um versículo, Gálatas 1, de 8 a 9. O John Walton diz que o filho dele entrou na universidade, Fé para Hoje. O que está acontecendo? O filho dele entrou na universidade, agora não precisa entrar mais na universidade, irmãos. Eles estão no meio de nós. Eles estão no meio de nós. O filho dele entrou na universidade, tinha aprendido com o professor de biologia sobre a evolução, tinha aprendido com o professor de física sobre o Big Bang, chegou para o John Walton e falou, pai, o que eu faço? Aí o John Walton disse, não tem problema, meu filho. Deus guiou o Big Bang, Deus guiou a evolução. Irmãos, qual é o problema? Os pais não mais doutrinam seus filhos. E não mais puxam as suas orelhas. Pastor, o que deveria ter feito? A Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que ele deve andar. O John Walton não quis ensinar o seu filho. O que ele fez? Vou escrever um livro, filho. Aí no John Walton ele fala, inclusive, que o dilúvio é o épico de Gilgamés, adaptado e tudo mais. E a coisa estava ruim, mas nada que está muito ruim que não pode piorar, não é? Porque, olha, entre os grandes apologetas, eu tenho o Adalto Lourenço como número 1, presbiteriano, nosso irmão em Cristo. Diz que ele não tem doutorado, sabe? Essa turma fala que ele não tem doutorado. O Adalto Lourenço não tem doutorado, irmãos? Ele é o doutor dos doutores em apologética. Ele não tem o título? César Lattes não tinha nem mestrado nem doutorado. César Lattes é o maior cientista brasileiro, merecedor de 2 prêmios Nobel. Então, o Adalto Lourenço, para mim, é ali. Ó. Eu estou ali aqui embaixo, lá em cima o Adalto Lourenço. O segundo era o William Craig. E aí o William Craig lança um livro em busca do Adão histórico. In the Quest of the Historical Eden. Na procura do Adão histórico. Irmão, você está procurando o Adão histórico? Alguém está procurando o Adão histórico aí? Você está procurando o mundo perdido de Adão e Eva, irmão? Me empresta a Bíblia aí, pastor. Eu esqueci a minha. Você está procurando o mundo perdido de Adão e Eva, irmão? Você está procurando o Adão histórico, irmão? Você não está, né? Por quê? Porque você abre em Gênesis 1, o Adão está lá, não está? Muito bem descrito, não está? Deus diz, inclusive, como fez a mulher, o pecado que ele cometeu e tudo mais, irmãos. O que acontece? Não estão mais dando valor à palavra de Deus, estão sucumbindo à ciência de homens. William Craig estava em segundo, para onde ele foi, gente? Para o último lugar. Ainda está na lista, mas em último. Irmãos, não pode procurar o Adão histórico, pode? Não pode. A nossa fé está sendo corrompida por esses problemas.
Isso. Então, o que nós devemos fazer? Fazer o contrário. É lendo Charles Darwin com a Bíblia. É isso que eu vou fazer com vocês agora, tá bom? Vamos lá? Vamos pegar a Bíblia e ler Charles Darwin? Será que ele é um bom guia? Esse meu passa aqui... Aí. Gente, o pessoal está esquecendo a Bíblia na prateleira, na mesa, no criado mudo, e a Bíblia está empoeirando. A gente tem que voltar a ler a Bíblia, a ler a palavra de Deus. Porque se a gente lê a Bíblia e a palavra de Deus, a gente percebe que a Bíblia é o quê? Ela é lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quanto da Bíblia é verdade e útil? 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é útil para a repreensão, para o ensino, para a instrução na justiça. Então vamos lá, gente. Vamos ler Charles Darwin com a Bíblia. Por que a gente deve ler o Charles Darwin com a Bíblia? Luz, lâmpada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui nós temos, então, um guia seguro, não só de teologia, não só de filosofia, mas também de ciência. Há muita ciência na Bíblia, e essa ciência da Bíblia pode ser usada para confrontar a ciência de Charles Darwin. E aí a gente vai ver quem tem razão. E eu quero ler com vocês Charles Darwin não só com a Bíblia, mas com a ciência moderna, com os dados mais recentes, tá bom? Aí que vai ficar bem legal. Então vamos lá. Estou apanhando aqui, mas uma hora eu... Aí, gente, se a gente vai ler Charles Darwin com a Bíblia, quais foram as propostas de Charles Darwin? As pessoas se esquecem que Charles Darwin propôs uma ciência que diz que Deus nos fez prontos pelo poder da sua palavra. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não, segundo Charles Darwin, fomos feitos à semelhança de chimpanzés. Todos nós temos um ancestral comum. Naquela sopa ácida, escaldante e venenosa, nasceu a primeira ameba que, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, pela seleção natural, pelas mutações, foi evoluindo lenta, gradual e sucessivamente, passando pelos chimpanzés, que seriam os nossos parentes, até chegar em nós, amebas evoluídas. Se vamos ler a Bíblia à luz de Charles Darwin, somos o quê? Amebas evoluídas, meros mamíferos. Homens e mulheres são próximos, porque evoluíram de uma hermafrodita qualquer. Então, eles são muito parecidos. Então, talvez as diferenças sejam realmente diferenças sociais. Mutações filtradas pela seleção natural é o que causou a sofisticação. Foram erros, os erros que nos fizeram. Mutações. Foram milhões e milhões de anos, mas a Bíblia diz: porque em 6 dias criei eu os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Deus escolheu um casal de humanoides e soprou neles o fôlego da vida. A corrente que anda por aí diz o seguinte: existiam 10 mil humanoides nesse planeta. Aí Deus decide intervir. E ele vai lá e escolhe um casal e sopra nele alguma coisa, que eu não sei o que é. Porque o fôlego da vida não deve ser, porque vivos já estavam. Aí eles dizem assim: é o imago Dei. Entendeu, né, irmãos? Você que está rindo, não sou eu. Será que dá, gente, para ler? Olha, eu não gostaria de ler a Bíblia com Charles Darwin. Eu queria ler Charles Darwin com a Bíblia. Eu queria ler a Bíblia, na realidade, à luz da Trindade. Eu acho que é uma fonte muito mais segura do que Charles Darwin, concorda? Quem é que tem mais autoridade, Charles Darwin ou a Trindade? Mas a Trindade chega em Gênesis 1:26 e ela escreve o quê? E disse Deus. Sabe quem é esse Deus aqui? Não é nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Espírito Santo, porque o versículo continua: façamos. Então minha professorinha da EBD me ensinou assim, pastor, se eu tiver errado, foi a culpa dela, certo? Ela me ensinou assim: o façamos significa o quê? Que é a Trindade que está reunida. E ela diz o quê?
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meu slide expandiu, gente, que legal. Evoluiu, né, pastor? Gente, leia a Bíblia pela Bíblia. Lendo Charles Darwin pela Bíblia, o que nós podemos falar? Charles Darwin, desculpa aí, mas a Trindade disse que fez o homem à imagem e semelhança de Deus, não foi imagem e semelhança de chimpanzé. Percebeu o problema? Vamos ver o próximo? Aí o próximo? Mais um? Eu acho que eu vou fazer assim. Quem está no... Eu vou fazer assim, você troca para mim que eu estou meio perdido aqui. Isso, assim, ó. Aí. Gente, quem escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, o Pentateuco? Eu aprendi com minha professorinha do EBD. Foi? Moisés. Então eu gostaria de ler a Bíblia, não à luz de Charles Darwin, mas à luz de Moisés. Porque Moisés, em Gênesis 2,7, diz o seguinte: então o Senhor formou o homem do pó da terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida. Irmãos, quando é que Deus soprou algum fôlego no nariz de qualquer homem nesse planeta? A primeira vez. Em Adão e Eva, que ele formou do pó da terra. Quando você lê esse versículo no hebraico, à luz da química, não é nem barro. Olha, eu não creio que Deus moldou em barro. Sabe por quê? Porque é uma leitura do hebraico que permite uma interpretação que diz o seguinte, à luz da química: e formou o Senhor Deus o homem dos elementos do pó da terra, dos constituintes do pó da terra, exatamente o que a gente sabe hoje. A gente tem carbono, oxigênio e nitrogênio, tudo bem, mas nós temos os metais também, os sais, as metaloproteínas. Então Deus nos formou dos elementos do pó da terra e a partir desse momento Ele soprou em nós o fôlego da vida. O Imago Dei veio junto, não veio? Então, lendo a Bíblia à luz de Moisés, a gente não permite que Charles Darwin tenha vez. Cai a teoria que Charles Darwin um dia disse que nós evoluímos daquela ameba primordial e que nós teríamos um único ancestral. Olha o próximo, gente. Eu gostaria também de ler a Bíblia à luz de quem? Jesus. Porque em Mateus 19,4, ele, porém, respondendo, disse-lhes... Respondeu Jesus. Mudou minha versão. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Gente, por que o Wayne Grudem disse que o evolucionismo teísta corrompe 11 doutrinas básicas da nossa fé? E que coloca uma inverdade, uma mentira na boca de Cristo. Cristo diz, não tem deslido, que desde os princípios fiz homem e mulher. Foi Jesus que fez? Em Atos está muito claro, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas, sem ele, nada do que se foi feito se fez. Quem fez? Jesus. Ele falou, eu estava lá, fui eu que fiz, gente. E não tem deslido que eu revelei. Inspirei a palavra de Deus para Moisés, ele escreveu que desde o início fomos feitos homem e mulher. Vamos ver o próximo. Há controvérsias quem escreveu Hebreus, né? Eu sei. Mas vamos supor que seja Paulo. E Paulo escreve assim, olha, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, pela fé entendemos que todas as coisas foram feitas pelo poder da sua palavra. Como é que Deus fez então, segundo a Bíblia? Está claro demais, a Bíblia é clara demais, não é? A Bíblia é clara demais, a história está claramente demonstrada. E ela é entendida em vários versículos, eu estou citando alguns, mas você pode citar 15. O que ele fez? Ele falou e tudo se fez. Jesus chegou para Lázaro e falou, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Por que ele falou Lázaro?
Porque se ele falasse, sai para fora, o que aconteceria, irmãos? Uma legião de ressuscitados. A palavra de Jesus tem poder. E ele falou Lázaro porque ele queria que só Lázaro saísse. Ele disse, haja vinho e houve vinho. Um vinho da melhor qualidade, melhor de todos os vinhos. Vou querer na glória beber esse vinho com Cristo. Você não vai também? Claro, eu também. Senhor, aquele vinho, dá para fazer de novo, Senhor? Água eu tenho aqui, deve ter água lá na glória, né? Não é? Ele andou sobre as águas. A mulher que vertia sangue tocou em Jesus. O que aconteceu, irmãos? Imediatamente ela foi curada. E Jesus falou, senti que de mim saiu poder. O poder da palavra dele é tão grande que até quando ele não fala, o poder se manifesta. Tocou nas vestes, naquele cordão, né, que amarrava a sua túnica, provavelmente. Olha, eu fico com Paulo em Hebreus. Há controvérsias, eu sei. Próximo, dá uma olhadinha, gente. Quem é que escreveu aqui? O rei Davi. O rei Davi escreveu em Salmos 33, de 6 a 9, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles, o universo, né? Outras versões trazem assim. Como é que foi formado o universo, irmãos? Pelo sopro da boca de Deus. Você que precisa saber o mecanismo, irmãos? O que é o sopro da boca de Deus? O Espírito, né? Tem várias versões. Deus falou, haja universo. Não foi assim? Para soprar, né? E o universo se fez. Dá para ler Charles Darwin à luz do Big Bang? Milhões e milhões de anos, irmãos. O ion da Bíblia são eras. Sabe quando que a gente passou a ler o ion da Bíblia como eras? Com a evolução. 3.000 anos de leitura da palavra de Deus. Todos os hebraístas liam, falavam dia, 24 horas. A Bíblia é clara, Deus sabia que era uma pessoa que não conhecia ciências, que leria a Bíblia. Você lê a Bíblia, só lendo a Bíblia, interpretando pela luz de Gênesis, você vê o que ali? 24 horas. Ele colocou os astros menores, o astro menor para governar o dia, o astro maior para governar a noite, as estrelas para governar o ano, o curso do ano. Tem ano lá, tem dia. Gente, o ano é ano e o dia é eras, não faz sentido nenhum. Os céus, por sua palavra, foram, pois ele falou e tudo se fez. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado. Salmos 33, de 6 a 9. É melhor a gente ler a Bíblia com Davi, não é? Com Paulo, com a Trindade, com Jesus. Olha o próximo. Isso. Aí, não, pode ir. Mas agora vamos ler a Bíblia. Também à luz da ciência. E vamos ver se ela bate com Charles Darwin, ou se ela bate com ela mesma, ou com a boa ciência. Olha, em Hebreus 1, de 9 a 10, e disse Deus, ajunte-se as águas todas num lugar e a terra em um único lugar. Não foi assim? Eu vou ler rapidamente esse versículo. Se você ler lá em Gênesis, você percebe claramente que a Bíblia diz que no início havia apenas um continente e apenas um mar. Não está escrito assim? Olha, Gênesis 9, de 1, de 9 a 10. A porção seca, junte-se as águas num único mar. Então, desde o início, a Bíblia já anunciava que haveria, no início da criação do universo, apenas um continente e apenas um mar. Irmãos, a ciência moderna confirma ou não confirma a palavra de Deus? Foi preciso o homem pegar os seus foguetes, os seus satélites, monitorar os continentes, e o que nós percebemos? Os continentes estão se afastando lentamente. Foi uma descoberta recente da ciência moderna. Hoje nós sabemos que há uma deriva continental, as placas tectônicas. Mas olha só que ironia. Uma grande descoberta científica que confirma que a palavra de Deus é
inerrante, tem grandes verdades científicas. Mas o pior é que essa descoberta revela a idade do planeta Terra. Por quê? Porque os continentes ainda são autoencaixantes. O encaixe é magnífico, vocês estão vendo ali? Não, pode ficar na anterior mesmo. Está vendo o encaixe? Ele é absolutamente perfeito. Gente, até as bordas são encaixantes. Não é só a superfície como num quebra-cabeça, mas as bordas se encaixam, fazem assim, ó, clique, clique. Já viu isso? O que isso significa? Todos nós sabemos pela experiência repetida e continuada que os continentes são erodidos por erosão, são gastos, suas margens são modificadas, há uma dinâmica muito rápida. Se essa separação tivesse acontecido por milhões e milhões e milhões de anos, o que teria acontecido até hoje? O que teríamos visto hoje? Continentes extremamente modificados pela erosão, e eles não se encaixariam mais. As bordas não fariam clique, é um clique das bordas. Tem borda de um continente que encaixa perfeitamente com a morfologia de outro. O que isso significa? Essa separação ocorreu recentemente. A Bíblia diz que foi criado um único continente. Nós vemos hoje vários continentes que se separaram, mas essa separação foi muito recente, ou seja, a Terra é jovem. Olha, veja no outro slide. Há camadas de registro fóssil que se propagam da América do Sul para a África, para a Antártica, passa pela Índia e chega na Austrália. Gente, faz sentido isso? Nenhum. Ao longo de milhões e milhões de anos, esses fósseis foram sendo depositados em 5 continentes separados, e as camadas de registro fóssil conectam continente com continente. Quando eu vi esse dado, eu falei, isso não é impossível, mas está tudo registrado em literatura, gente. O que aconteceu então? Havia um único continente, uma grande catástrofe depositou todos esses fósseis rapidamente sobre esse grande continente que começava a se separar durante o dilúvio e que agora separou, mas está separando lentamente. Foi muito rápido no início, agora é lento. Qual é a melhor explicação? Continentes que se formaram há pouco tempo atrás, milhares, não milhões. O registro fóssil, nossa, que legal que ficou as letras, ó. Vou ter que traduzir do grego, né, gente? Mas eu lembro, tá? Olha, você encontra registro fóssil, a fonte trocou, gente. Você encontra registro fóssil por todos os continentes, fósseis e fósseis e fósseis. Estamos atolados, abarrotados de fósseis. Gente, fóssil é fácil de formar? É extremamente difícil. Quando que você pode formar fóssil? Facilmente, numa grande catástrofe que envolve uma grande quantidade de água, inundações. Qual é a grande catástrofe que poderia ter formado todos esses fósseis? O dilúvio. 95% dos fósseis é de animal marinho. Gente, animal marinho em cima de continente? Deveria estar em cima do continente, registro fóssil de animal terrestre, e nos fundos dos ex-mares você deveria ter animal marinho, mas a gente está tudo misturado, gente, mas 95% de animal marinho. Tem fóssil de dinossauro junto com galinha. Aí disseram que galinha é o sucessor do dinossauro, mas tem animal pré-histórico junto com animal moderno. Está lotado de animal moderno junto com o pré-histórico, gente. Por quê? Porque não tem animal pré-histórico, tudo é moderno. Abarrotado de animais. Dinossauro junto com galinha. Não pode? Pode? Olha, o registro fóssil é a maior pedra no sapato de Darwin. Você lê a Bíblia com Charles Darwin, milhões e milhões de anos, gente? Não pode. Por quê? Porque a ciência moderna destronou Darwin. Darwin faliu, Darwin morreu. As ideias de Darwin morreram. Os milhões e milhões de anos se foram. As evidências são todas que a Terra é extremamente jovem. Extremamente jovem. A Terra se separa, a Lua se separa da Terra a 4 centímetros por ano. Você recua a Lua a 500 milhões de anos, tsunamis imensas cobririam todos os continentes. E diz que a vida surgiu há 3 bilhões de anos atrás.
o Sol está esquentando. Há 1 bilhão de anos atrás, o planeta Terra, então, seria extremamente frio e a água estaria congelada. A vida surgiu, segundo Charles Darwin, há 3 bilhões de anos atrás. Não faz o menor sentido, gente. A vida estaria congelada. A água estaria congelada. Bom, próximo. Gente, 6 mil anos. Está vendo aquele ali? Aquele lá é o delta do rio Amazonas. Você tem o delta do rio Nilo, tem vários grandes deltas de rios. Se essa separação tivesse ocorrido há milhões e milhões de anos, o que aconteceria? Os deltas dos rios de um continente já teriam chegado no outro. O delta do Amazonas para no caminho, você está vendo ali? Contar o tempo que esse delta está formando, a taxa de deposição de sedimentos, sabe quanto deu, irmão? Sabe quanto deu? Sabe quanto deu? 6 mil anos. Percebeu porque eu larguei a Terra antiga e o universo antigo? Porque os dados me impeliram. Os dados me impeliram. Tem sedimento ao redor de todos os continentes. Você mede a taxa de deposição do sedimento, quando dá? 6 mil anos. Não é só isso, hein? Espera que vai ficar bem pior. Olha, Êxodos 20, 11. Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Quem que escreveu isso, gente? O próprio Deus que escreveu em pedra com seus dedos. Escreveu, porque em 6 dias criei eu os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Aí nós lançamos o Hubble. Gente, o Hubble foi a bomba atômica no darwinismo e no naturalismo. Você sabia disso? Diz que Deus não tirou uma selfie, né? Ele podia ter pego o celular assim, tchaf, olha eu aqui criando o universo, seus bobão. Tá vendo ele ali, ó? Não tem universo, né? Filmando, né? Então, agora, ó, pum, haja universo, pum, surgiu, viu? Agora a vida, olha aqui, ó, olha o Adãozinho aqui, ó, ele vai aparecer, gente, tá? Pum, apareceu, tá vendo? Gente, Deus não mandou a foto? Mandou. Pior que ele mandou. A gente tem a foto chegou. Da criação do universo, com o Hubble. O James Webb, todo mundo está com uma grande expectativa, eu também. As fotos só vão ficar melhores. Maior resolução, não é? Mas já deu para ver com o Hubble. Sabe o que aconteceu? Ele mirou no ponto escuro do universo. Tirou uma foto de uma galáxia de 13,4 bilhões de anos. Aí todos os artigos de todos os sites pelo mundo inteiro falaram assim, grande surpresa, ninguém consegue explicar, uau, que coisa que aconteceu, os astrônomos não sabem explicar o que aconteceu. Sabe por que eles não sabiam explicar o que aconteceu? Porque uma foto de uma galáxia 13,4 bilhões de anos, a galáxia estava pronta, todinha estruturada. As estrelas naquela galáxia já emitiam a mesma luz que o Sol emite hoje, ou seja, ela já tinha os elementos pesados lá formados. Isso não fez o menor sentido, por quê? Olha o próximo. Porque no modelo do Big Bang, porque tem muito crente que é Big Banguista, né? Eu sei. Nossa, olha só, porque teve o início, Deus que deu a partida. Gente, você não pode gostar da teoria porque ela bate com a sua teologia. Ainda mais quando a teoria não bate nada com os fatos. Ela não bate, tá? Se você é um big banguista, como eu já fui, converta-se, irmão. A palavra de Deus. Ele soprou o universo com o poder da sua boca. Ele falou, haja universo e bum, o universo se formou. Ele percebeu que o universo formado iria ser instável. O que ele fez então? Ele esticou o universo. Tem 17 versículos na Bíblia que Deus diz, estiquei o universo. Não foi? O universo está expandido, então ele chegou um dia, partiu de uma partícula fundamental, isso é extrapolação em ciência. Quem se extrapola se estrumbica, como dizia o Chacrinha, né? Não é? Não era assim, né, que ele falava. O que era do estrumbica mesmo? Quem não? Quem não se comunica que se estrumbica, né? Quem extrapola em ciência também. Gente, é uma tremenda de uma extrapolação. Ele criou o universo, falou, não pode ficar parado, expanda. Foi isso que ele falou. Gente, por que não faz sentido? Porque as galáxias só poderiam ser formadas no modelo do Big Bang há 2 ou 3 bilhões de anos, não há 2,2 bilhões. As estrelas
com os elementos mais pesados, precisaria de gerações e gerações e gerações de estrelas, pelo menos 3 bilhões de anos. Mas a galáxia GNZ11 estava pronta. É como se você chegasse na maternidade, desse a luz e fosse um velhinho. Aonde que isso acontece só? Em Hollywood. Benjamin Button. É só no Benjamin Button que acontece isso. O Adalto Lourenço fala assim, é como se eu abrisse um baú grego e visse lá uma nota de dólar. Gente, aí você vai falar assim, então, Marcos, o universo foi formado há 13,4 bilhões de anos. Pronto? Não. Por quê? Porque o Sol, por exemplo, se calcula que a estabilidade dele é de 5 bilhões de anos. E ele vai explodir. É engraçado, porque outro dia que lançaram esse artigo, estava lá no comentário, o cara falou assim, nossa, o Sol só tem 5 bilhões de anos de estabilidade? O cara falou, sim, só 5. 5 bilhões de anos, pensa. Aí ele falou assim, mas o que vai acontecer depois de 5 bilhões de anos? O Sol vai explodir. Como toda estrela explode. Ela envelhece, explode, né? Forma os anões brancos, as estrelas de nêutron, os buracos negros, né? Os produtos da decomposição e do envelhecimento das estrelas. Aí o cara falou assim, nossa, se o Sol explodir, vai destruir a vida na Terra, né? Ele falou, sim, vai destruir. Ele falou, nossa, estou preocupado. 5 bilhões de anos, pastor. Gente, se fosse há 13,4 bilhões de anos atrás que o universo tivesse sido feito pronto, ele estaria totalmente envelhecido agora, mas ele é jovem, o universo é jovem. As estrelas com seus braços, como as galáxias, como a Via Láctea, com seus braços, não colapsaram ainda em si mesmas. Os cometas estão passando aí com gelo, o Sol ainda tem 5 bilhões de anos para queimar. O que significa isso, gente? Temos a foto. E contra a foto não há argumentos. Olha, você está negando, mas o cara chega assim e fala, agora quero ver, olha sua foto aqui. Aí caiu a casa, não caiu, irmão? Irmão, caiu a casa do naturalismo, a gente tem a foto. O universo foi feito pronto, há poucos anos atrás. Os elementos mais pesados, eu sou químico, a nucleossíntese, precisa de bilhões e milhões de estrelas explodindo uma atrás da outra por bilhões de anos. Até que todos os elementos, parte do hélio e do hidrogênio, vai no carbono, no oxigênio, no nitrogênio, vai ferro, toda a tabela periódica, os 92 naturais, 18 artificiais. Não faz sentido, né? Isso eu já falei. Gente, do caos ao cosmos, professor Adalto Lourenço, e agora eu virei apresentador, né? Do programa Fé e Ciência, não sei se você está assistindo, mas a gente já tem mais de 32 programas, assista. Desliga o Faustão, que ficou bem pior na Bandeirantes, irmão. Não é? Eu não assisto, mas disseram que está horroroso. Desliga a novela, irmã, assista o Fé e Ciência, na IPP TV, IPP Play. O Adalto Lourenço fala sobre essas fotos e mais fotos, não é uma foto só, são várias e várias fotos. E ele diz, olha, está chegando o James Webb aí, a gente vai ter mais fotos, elas estão chegando. Gente, se você vai pegar Charles Darwin para ler a Bíblia, você é parente de chimpanzé. O chimpa é teu humano. Pode um russo ucraniano ficar quieto, pastor? Dá não. No Congresso de Jovens Presbiteriano, ele falou assim, porque somos cristãos, que queremos o diálogo. Irmãos, podemos dialogar com quem quer dizer que somos parentes de chimpanzés. Eu não vejo diálogo aí, irmãos. Tudo bem, você pode defender isso, mas não na casa do Senhor. Por que nós não somos parentes de chimpanzés, irmãos? 7 a 44% nós somos diferentes no nosso genoma, nós somos 80% diferente em proteínas, nós somos 67% diferente em telômeros, nós somos 100% diferente em pares de cromossomos, eles têm 24, nós temos 23.
Eles suam pelos pelos só, a gente sua pela pele desnuda, você sabia disso? Chimpanzé na África tem estresse térmico, a gente fica de boa lá, várias e várias horas andando no sol escaldante, porque a gente sua e transpira pela pele. Nada a ver. Outro dia eu estava parado do lado do chimpanzé, tinha um vidro assim, sabe aqueles zoológicos que você vê o chimpanzé, ele não te vê? Eu cheguei bem pertinho dele e falei assim, mano, nada a ver, hein? Nada a ver. Fala em raciocínio, gente. Eu tenho um amigo meu que falou que ia para os Estados Unidos e tinha aprendido a falar inglês. Eu falei, nossa, rápido, né? Aprendi a falar só uma palavra. Eu falei, uma palavra só? Eu falei, que palavra que é? Ele falou assim, beer. Cerveja, irmão. Eu falei, cerveja? Porque com essa eu me viro. O resto é secundário. Pela lógica da cerveja, o chimpanzé devia falar o quê? Banana. O chimpanzé nunca falou banana, nem papai, nem mamãe. Sabe por que o chimpanzé não fala? Porque nós temos um chip de fala no nosso cérebro, são spindle cells. Não é por problema morfológico na nossa laringe, faringe. É chip instalado de fala. E você tem que aprender a falar desde pequeno, você tem que aprender a falar com a sua mãe, até os 5, 6 anos, senão você nunca mais aprende a falar. Então, quem foi a primeira mãe que ensinou seu filho a falar, se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar? A gente aprendeu a falar com Deus, que vinha todo dia, tarde, onde que aprendemos a falar? Está escrito na Bíblia. Deus vinha todo dia à tarde conversar com o homem. Só que está errado na Bíblia. Ele não conversava com o homem, ele conversava com Eva, provavelmente, porque ela aprendeu muito melhor. Não foi? Com Adão ele batia um papinho rápido. Com Eva que ele conversava. Gente, não faz nenhum sentido, faz? Sexos. Olha, o Rodrigo Mocelin, né? Não sei se vocês gostam, eu sou fãzaço dele. Ele tem uns vídeos fantásticos, assistam. Ele fala sobre o futebol feminino, né? Que agora as mulheres querem ganhar o mesmo para jogar futebol feminino. Gente, você já assistiu um jogo de futebol feminino, né? E o final da Champions League, já assistiu, né? Dá para pagar o mesmo salário? Me diga. Agora, nós somos completamente diferentes, homens e mulheres, mas 100% complementares. Irmãos, a mulher tem uma visão periférica muito melhor que o homem. Você fez qualquer coisinha, ela te pegou, não foi? Mexeu ali, pegou. Agora o cabeção fica sentado lá fazendo aquele negócio, pode cair o mundo, que ele não é assim. O olfato da mulher, ela sente o cheiro. Opa, perfume, hein? Não foi? Você nem encostou em ninguém, né? Passou perto de alguém, não foi? Olha, a mulher tem várias características que ela excede o homem, e o homem tem várias características que ele excede a mulher. Mas por quê? Porque somos feitos complementares. O cérebro do homem se comunica no mesmo hemisfério, a mulher entre os hemisférios. Então, ela é muito boa para multitasking. Então, Deus colocou a mulher no melhor tarefa possível nesse planeta. Cuidar do lar, gerir o lar. E o cabeção, ele fez o quê? Vai pescar, caçar, né? Foi isso, gente. Sei por que eles estão rindo tanto. Eu aprendi com a minha professorinha da EBD que a genealogia, a cronologia de Gênesis estava perfeita. Depois, os eruditos desse século falaram assim, não, tem gap, Marcos, pulou, não sei o quê, isso é uma historinha. Gente, historinha. Olha só, o próximo. Que está meio fora de ordem. Pula. Mais um. Chegou. Depois a gente volta no dinossauro. Gente, pegaram as longevidades dos patriarcas da Bíblia, porque você não sabe, né? Deus, por que você ficou colocando aqui, Matusalém 969, Noé 935, por que o senhor ficou colocando essas longevidades aí? Porque eu quero saber, Senhor. E 900 anos não pode ser, Senhor, a gente vive 100. O presente é a chave do passado, irmãos? O passado, descrito pelo Senhor do passado na Bíblia, que é a chave do presente. Viveram 900 anos, irmãos. Pior. Sabe por quê? Colocamos num gráfico, tá vendo? Chega até Noé, vem linear. Por quê? Porque tem pouca mutação, tem poucas gerações. Chega em Noé, decai exponencialmente. A genética hoje sabe, os geneticistas sabem. Sabe o que aconteceu em Noé? Um gargalo genético.
A mesma família, já com algumas mutações, foi colocada no mesmo barco para se reproduzir entre si. E o que acontece quando o primo casa com o primo, irmão? Tem que fazer muita jejum e oração, não é? Foi isso que aconteceu. Olha, casais em extinção de animais são colocados isolados para se reproduzir, continuam se reproduzindo, mas a longevidade decai exponencialmente. Isso é um gargalo genético comprovado por estatística, testes T, a nova, 96% estatisticamente comprovado que isso é um gargalo genético. Então nós sabemos hoje pela genômica moderna que a Bíblia estava certa. A gente pode confirmar a genealogia e a cronologia, a longevidade dos patriarcas. Bate direitinho. Volta 2 agora, que eu deixei meio fora de ordem. Volta, 2. Mais um. Gente, Jó diz que contemplas agora o bimote, cauda como cedro, ossos como tubo de bronze, ossada como barra de ferro. Sabe que bicho que é esse? Um dinossauro. Um braquiossauro. A ciência sabia que existiam dinossauros? Não. Eles tinham sido extintos. Fomos descobrir os dinossauros recentemente, nem essa palavra existia. Os tradutores da Bíblia colocaram hipopótamo, elefante, porque não sabia que bicho que era. Agora, hipopótamo com cauda de cedro, que balança, que interrompe o curso de rios, não faz sentido. Hoje, lendo Jó, a gente sabe que isso era um braquiossauro. Jó viveu com dinossauros. A Bíblia descrevia os dinossauros antes mesmo da ciência descobri-los. Leviatã é os dragões. Tudo quanto é cultura tem dragão. Sabe por que tudo quanto é cultura tem dragão? Os chineses têm um monte de cultura com dragão, porque dragão existiu, é o Leviatã da Bíblia. Cuspia fogo, Marcos, isso daí é alegoria, né? Gente, vaca produz o quê? Metano. E é inflamável. Mas como é que ele fez para dar o faísquinha? Irmãos, tem peixe elétrico que mata o cara com uma descarga. Ele põe uma descarguinha, ele tem tanto bicho magnífico, muito mais magnífico do que dragão hoje. Só não gosta de fogo mais. A Bíblia descrevia. E aí nós fomos. Outro dia foram pegar um osso, estava no solo, Hell Creek nos Estados Unidos. Cortaram, estava mole. Os tecidos estavam mole. Cheirava mal. 14 diferentes tipos de biomoléculas já foram encontrados em dinossauros. O osso nem sequer estava fossilizado, ele estava na superfície. Tem nos Estados Unidos vales e vales e vales de dinossauros, um monte de osso. Osso enterrado com os ossinhos menores em cima, os mais pesados embaixo. Uma grande catástrofe universal há milhares de anos, não milhões. Soterrou toda essa bicharada. E ele ainda está fresco. O colágeno está plástico e elástico. Irmãos, temos as provas. Temos as fotos, temos o tecido mole, temos o DNA de dinossauro. Foi encontrado. Sabe do Jurassic Park? Sabe qual é o problema para fazer a desextinção do dinossauro? Não ter uma dinossaura viva, para que possa parir o bicho. Para o elefante, qual é? O mamute tem a elefanta. Para o dinossauro não tem uma dinossauro, senão eles poderiam tentar a desextinção do dinossauro. Olha só. Eu não vou falar mal dela hoje. Você sabia que no seu núcleo da sua célula tem DNA, mas na sua mitocôndria também. Foram sequenciar a mitocôndria das nossas células, descobriram que todos nós descendemos da mesma mulher que viveu nesse planeta 6.000 anos atrás, a Eva mitocondrial. Foram sequenciar o cromossomo Y de todos os humanos, descobriram que todos nós descendemos do mesmo homem, o Adão Y, que viveu nesse planeta 6.000 anos atrás. Achavam que, porque a gente habitava esse planeta há milhões e milhões de anos, o nosso DNA devia estar entupido de mutações. Sequenciaram o genoma de vários e vários e vários humanos, muitos e muitos humanos, porque genoma hoje é facílimo de fazer. Sabe o que descobriram? Nós estamos quase que puros geneticamente. Temos mutações? Temos, mas pouquíssimas. Calcularam a taxa das mutações. Cada dado novo é sensacional. Por quê? Calcularam que todo filho tem de 50 a 100 mutações a mais do que seu pai.
Estamos emburrecendo, não estamos, gente? Estamos involuindo. Sabemos quanto que nós temos de mutação. Sabemos que temos de 50 a 100 mutações por geração. Quanto tempo deu que a gente está nesse planeta? 6.000 anos. 6.000. A gente já sabia, não sabia? A Bíblia já descrevia, 6.000 anos atrás. A Rogéria Ventura, no Fé e Ciência, tem uma palestra magnífica sobre a Eva mitocondrial. Assista, tem 1 hora falando sobre isso, tá bom? Segundo a sua espécie. Olha, já estou terminando, viu, pastor? Segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. A Bíblia fala um monte de vezes, não fala? Se eu vou ler a Bíblia, segundo Charles Darwin, eu não fui feito segundo a minha espécie, eu fui feito segundo a ameba primordial. Eu sou o tataraneto daquela ameba, todos nós somos. Mas a Bíblia diz segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, várias vezes, não diz? Aí nós fomos estudar. O Michael Behe fala no seu livro A Evolução de Darwin, que a gente foi estudar. Sabe o que nós descobrimos? Experimentos de laboratório, experimentos genômicos e tudo mais, mostra que a diversificação tem um limite. Sabe qual é o limite? A família. Na taxonomia dos animais, você pode passar de espécie para gênero, de gênero e família, mas o limite é a família, já está determinado pelos experimentos mais recentes. E família é ruído numa imensidão, centavos em milhões. Ou o que significa? As espécies da Bíblia são as famílias hoje da biologia. Então significa que fomos de fato feitos segundo a nossa espécie. Um casal original de canino, um casal original de felino, um casal original de humanos e um casal original de chimpanzés. Realmente fomos feitos segundo a nossa espécie. O casal original de caninos se diversificou em lobos, raposas, coiotes, cães. Mas você já foi no zoológico? Outro dia eu fui ver os felinos no zoológico. Ah, lá estava o gatinho, né? O leopardo, o leão. Falei, cara, tudo a mesma coisa. Variações mínimas, é o mais compridinho, mais curtinho, uma bolinha maior, uma bolinha menor, mas tudo variação do mesmo tema. Gente, o que entrou na arca? Um casal de canino, um casal de felino, um casal de humano, um casal de chimpanzé. Mais um golaço da Bíblia. Porque Deus repetiu tanto, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, porque Ele quis deixar claro que Ele criou cada um de nós segundo a sua família. Magnífico. Os tentilhões de Darwin. Olha, quem crê em Darwin, vai ler a Bíblia à luz de Darwin, quebra a cara. Por quê? Porque Darwin disse que os tentilhões estavam evoluindo. Previram que novas espécies surgiram lá, que era uma grande prova da evolução. 2 milhões dizem que eles estão lá. 2 milhões de anos os tentilhões estão nas ilhas de Galápagos. O que é que tem hoje na ilha de Galápagos, irmão? Tentilhões. 2 milhões de evolução em cima de tentilhão, o que tem? Tentilhão. Tem mais espécies de tentilhões? Está diminuindo por hibridização. O Michael Behe fala isso no seu livro, eu falo no meu livro Fomos Planejados. A mutação que tornou o bico mais duro e mais curto foi uma mutação deletéria. A proteína passou a agir menos, então ele ficou mais curto e mais duro. Na seca teve uma vantagem, mas voltou a chover, o que aconteceu? Aquele bicho com bico curto e bico duro foi extinto, porque o selvagem é sempre melhor. Foi um defeito vantajoso. Sabia que tem defeito vantajoso? Olha só, suponha que a gente tem uma pandemia de cáries. Está todo mundo morrendo de cáries. Quem sobreviverá? Os banguelas. E tem 2 vantagens de ser banguela. Por quê? Não vai para o inferno também, né, irmão? Você conhece a Bíblia? No inferno vamos ter o quê? Choro e ranger de dentes. Meu trocador automático aqui. Gente, aí outro dia eu estava assistindo agora, estava do 23, fui assistir o 39. Fui assistir o 39. Se a minha ira e o meu sangue ucraniano e russo ferveu no 23, quando chegou no 39, entrou em ebulição de uma vez. Evaporou-se. Porque nesse podcast eles estavam defendendo que
O dilúvio nunca aconteceu. Na realidade, é uma cópia do épico de Gilgamesh. A Bíblia copiou de um épico. Foi isso que eles defenderam o podcast inteirinho. Eu fui muito além de Gálatas 1, 8 e 9. Eu não vou repetir agora, porque eu estou mais calmo. Estou muito mais calmo. Mas, gente, o épico de Gilgamesh diz que o barco era cúbico. Bota os animais lá dentro, gente. Morria tudo. Eles dizem que o barco foi construído em 6 dias. O que era? Super-homem? Agora, a Bíblia é um relato clássico, técnico, sóbrio, eficiente, exato, perfeito, engenharia da mais primeiríssima qualidade. A dimensão da arca é 30 por 5 por 3. 30 por 5 por 3. Dá uma olhada no próximo. Assista esse programa. Fé e Ciência, o dilúvio de Gênesis, fato ou boato, professor Célio Pires, dá um show. Bibo, assista, por favor, Bibo. Bibo, assista, por favor, Bibo. Leia o livro do Célio, Bibo. E deleta esse podcast, Bibo. 900 páginas, 2.600 referências o professor Célio usou para dizer que esse livro tem razão, tem ciência de primeiríssima qualidade. As evidências a favor do dilúvio bíblico, 950 páginas. Um relato perfeito, magnífico. Na Segunda Guerra Mundial foram construir cargueiros. Fizeram cargueiros com que dimensões? 30 por 5 por 3. As dimensões plagiaram a Bíblia. Plagiaram a Bíblia. Foram olhar a estabilidade, o conforto e a resistência da arca. Sabe como é que é a posição? Estabilidade, conforto e resistência. A arca está no meio. Todo engenheiro sabe que em todo sistema multifuncional você não pode otimizar nenhuma das funções. Você tem que otimizar as 3 no máximo. É exatamente o que acontece com a arca de Noé. Magnífico a palavra de Deus, não é? Você também fica bravo quando insultam a palavra? Eu fico. Nossa, eu não me aguento. Eu acalmo, mas eu não aguento. Gente, podemos ter a associação com Charles Darwin? Charles Darwin faz várias declarações no seu segundo livro, A Descendência do Homem, onde ele diz: as raças superiores exterminarão as inferiores, os babuínos e tal, e tudo mais. Eliminarão os negros, os asiáticos, os pigmeus, os aborígenes. O racismo cientificamente corroborado veio com a evolução de Charles Darwin. Hitler bebeu das obras de Charles Darwin, ele cita Charles Darwin, ele usa a palavra evolução. Uma propaganda do nazismo dizia assim: a gente estava eliminando o mais fraco, mas agora evoluímos, estamos preservando os mais fracos porque nossa mente não evoluiu suficientemente, estamos estragando o curso da evolução. Negros foram colocados em zoológico nos Estados Unidos como display da evolução darwiniana. A eugenia foi só na Alemanha, foi no Brasil, na Universidade do Rio de Janeiro, foi nos Estados Unidos, os negros foram castrados à luz de Darwin. Aborígenes australianos foram caçados por esporte. Isso é uma foto real, irmãos. Eles foram caçados por esportes porque eles foram considerados, à luz de Darwin, raças transicionais. Otto Benga ficou num zoológico nos Estados Unidos, junto com os chimpanzés. Quem o colocou lá foi um evolucionista, como display da evolução. Não foi racismo, foi evolução cientificamente provada. E ele conseguiu sair, porque foram os cristãos católicos de Nova York que tiraram eles de lá. Não foi nem presbiteriano nem batista, viu, pastor? Foram os católicos. E ele se suicidou depois. Animais não se suicidam, você sabe disso. Bom, então, gente, terminei. Vamos ler a Bíblia à luz de Charles Darwin e descobrir nela a evolução e o Big Bang? Não, quando você lê Charles Darwin à luz da Bíblia, no próximo, o que você descobre?
No próximo? Ah, não, volta. Já tinha ido para o próximo, né? Desculpa, foi minha culpa. Um para trás. Você descobre que você foi feito pronto, em 6 dias. A imagem e semelhança de um grande Deus. Você descobre que a ciência da Bíblia tem razão. Com a boa ciência e com a boa leitura da palavra de Deus. Então, a fé para hoje, sabe qual é a fé para hoje? A fé para hoje é voltarmos à palavra de Deus. A fé para hoje é lermos de novo a Bíblia. A fé para hoje, sabe qual é a fé para hoje? É ler a palavra de Deus tendo apenas o Espírito Santo como seu guia. Está em grego ali, mas eu estou traduzindo para vocês. Com boa ciência, com boa teologia. A fé para hoje é reconhecer que a Bíblia é clara. Ela conta a história direitinho, irmãos, não tem nenhuma dúvida. Ela é inerrante, ela é necessária, ela é suficiente. A Bíblia é suficiente, irmão. O que você precisa saber está aqui. Se a ciência expandir o seu conhecimento, ótimo, maravilhoso. É o que o design inteligente faz. Mas se a ciência for contrária à palavra de Deus, o que você deve dizer? Não serve para mim. Não serve para mim, deve ser errado. Deve não, é. Você pode ter certeza, porque a Bíblia nunca perdeu, e a Bíblia foi inspirada pelo nosso Deus. Ela é, então, a autoridade final em teologia, em filosofia e em ciência. Essa é a fé para hoje que a gente precisa ter. Esse é o meu podcast ali na Rede 316, assista, tá bom? Terceiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, 8 a 10 de julho, no Rio de Janeiro. Vamos ser 22 cientistas defendendo o quê? Uma ciência que corrobora a palavra de Deus, a teoria do design inteligente. E é isso aí. Olha, fé para hoje. Voltemos à palavra de Deus. Tenhamos a Bíblia, de fato, como nosso único guia de ciência, de filosofia e de teologia, de regra e prática. E se alguém vier com outra doutrina que não estiver na palavra de Deus, seja vocês que disseram. Amém. Muito obrigado. Irmãos, sensacional. E aí você decide se você quer ser a imagem de Deus, se você quer ser parecido com a ameba. Tá certo? Você resolve aí, não é? As evidências estão claras. Mas ele concordou aqui de responder algumas perguntas. Então, se houver, por favor, se manifeste aí que ele vai... Vamos aproveitar o conhecimento desse precioso irmão e o microfone vai chegar até você e nós vamos, então... Gabriel... Boa noite, obrigado, pela palestra. Eu gosto do seu tom sempre muito bem-humorado de trazer seus pontos, né? E, assim... Não, faz parte, é normal, a gente fica um pouco. Academia, ontem a gente comentou desse tema da hostilidade, né? A fé cristã e tudo mais. E uma vez eu fui levado a um texto, né, de Gênesis 30, que eu acredito que você já conhece bem, que é aquele texto onde Jacó divide as ovelhas ali pelo estrado da cerca, né, da propriedade rural, onde as listradas seriam deles e as que não teriam nenhuma falha permaneceriam com o sogro dele. E ali isso foi me colocado como um contraponto ali de uma espécie de ciência explicada por ali. E eu nunca consegui entender bem esse texto. Você tem algum ponto de vista acerca dele, pontual? Olha, é seu nome mesmo? Gabriel, eu sinceramente nunca vi alguém usando esse texto como prova de alguma... Eu imagino que ele está tentando usar como prova de evolução. As listradas seriam mais evoluídas. É isso? Não, na verdade seria como a Bíblia explicaria a genética. Então, o animal cruzando com o outro, olhando para uma cerca, o outro animal nasceria listrado. Então, esse foi o ponto de enquadramento do texto. Tá. Olha, realmente eu não sei, eu nunca analisei essa questão. Mas você me deu uma dica, porque eu estou querendo chegar no 1000, no meu podcast, A Bíblia e a Ciência. Vou estudar esse caso, eu acho que
Deve haver uma razão genética para aquela escolha, com certeza. E Deus guiou Jacó, né? Para escolher a melhor raça ali. Agora, ovelhas se diversificam, claro. Não somos fixistas. A Bíblia nunca disse que fez e acabou. Segundo a sua família. Mas nós percebemos claramente que no nosso código genético tem várias estratégias que Deus colocou para diversificar, não para evoluir. E você, por exemplo, usa o splicing alternativo, overlapping genético, os dominantes, os recessivos, os caracteres e tudo mais que a gente aprende em genética, para criar diversidade e para que espécies diferentes, porque agora a gente está para baixo da família, sobrevivam melhor em determinadas condições. Então, acho que provavelmente esse versículo está mostrando uma dessas diversificações que naquelas condições teriam melhor condição de se adaptar. E Deus revelou isso a Jacó: escolhe as listradas, que elas são melhores. Eu vou estudar, eu não sei, mas provavelmente é isso. Tá? Bem? Se mandar um WhatsApp para mim, eu vou fazer uma boa pesquisa e te mando. Boa noite, tudo tem bem? Tem vários sites bem legais para a gente pegar. Gostaria de saber se tem alguma coisa na Terra Nova que diz sobre o petróleo, que para mim ainda não faz... Sim. Claro. Tem um canal no YouTube, chama Genesis Apologetics. Apologia em Gênesis. Fantástico. Olha, eu chego em casa e eles sempre postam uns novos, fico assistindo. Petróleo, você faz petróleo em laboratório em 3 horas. 3 horas. E não faz o menor sentido a gente ter o tanto de petróleo que a gente tem hoje. Eu estudava petroquímica, eu sou formado em petroquímica. 40 anos atrás disseram assim: o petróleo está acabando. Sabe por que fizeram isso? Porque calcularam a quantidade de matéria orgânica que poderia estar nos sedimentos. E calcularam que já estava acabando. Quebraram a cara. Porque cada vez a gente encontra mais e mais petróleo. Hoje estima-se que já tiraram do solo 6 vezes mais petróleo do que deveria ter tirado e continua saindo petróleo. Então, de fato, o petróleo não vem de um processo lento, gradual e sucessivo. Agora eles estão querendo voltar com a teoria inorgânica da origem do petróleo, porque a orgânica já se foi. Embaixo do pré-sal encontraram o petróleo, não faz sentido. O carvão, depósitos de carvão, você tem depósito de carvão que cobre praticamente um continente inteiro, quantidade imensa de carvão, depósitos lentos, graduais e sucessivos ao longo de milhões e milhões de anos. Uma grande catástrofe depositou aquilo no dilúvio. A gente tinha florestas imensas no planeta. Então, tanto o petróleo como o carvão se explicam muito melhor à luz do dilúvio e não à luz dos milhões e milhões de anos de depósitos sedimentares. Então, e naquele Gênesis Apologetics tem um específico para petróleo. Tá bom? Procura lá. O cara faz um laboratório. Oi, boa noite. Do aquecimento global? Aquecimento global, ótimo, maravilha. Tenho? Sim. A herege tem que ter ponto de vista sobre tudo. É uma grande farsa. Uma grande farsa para vender créditos de carbono. Por que a gente sabe disso? O planeta é temponado. Deus viu que era muito bom. Sabe o que ele fez? Ele pôs um ciclo de nitrogênio. 3 tipos de bactérias nitrificantes, denitrificantes, anamox, que pega agora amônia, transforma em nitrogênio. Magnífico, um ciclo roda bonitinho. Tem o ciclo do oxigênio e tem o ciclo do carbono. O que acontece com o ciclo do carbono? A Amazônia é o pulmão do mundo? Só o Macron que acha, né? Ele pôs isso no Twitter dele. A Amazônia é o pulmão do mundo, irmãos? São as algas marinhas. Tem uma alga que é ali da região do Mediterrâneo, que só ela bate 6 vezes, só aquela região bate 6 vezes a floresta amazônica na capacidade de produção de oxigênio.
E agora, o que acontece com o CO2? Se o CO2 aumenta, o que acontece com o CO2? O planeta é tamponado, irmãos. Descanse em paz. O planeta não vai morrer, não vai ferver e você vai morrer fervido aqui, cozinhado. O planeta vai ser consumido em fogo. Sabe que tipo de fogo? Um fogo nuclear. Os elementos, segundo Pedro 3:10. Você lê a Bíblia, você sabe, inclusive, como é que vai ser destruído o planeta. Você descansa em paz, você sabe que vai ser por fogo, uma explosão nuclear. Aí, vai cozinhar? Não vai. Por quê? Sabe por quê? Aumenta a quantidade de CO2, as algas marinhas consomem. O planeta é tamponado. As plantações ficam mais produtivas. Gente, subiu a produtividade das colheitas ao redor de todo mundo. Sabe por quê? Porque tem mais CO2 na atmosfera. Agora, um vulcãozinho que explode, bate. O Sol tem ciclos de aquecimento. Quem é que controla a temperatura do planeta Terra? Não é nem sequer o ciclo de carbono, é o Sol. E o Sol tem ciclos. Fica mais quente, fica mais frio. Qualquer coisinha mínima no Sol bate tudo que o homem pode fazer. Sabe qual tem sido a contribuição da quantidade de CO2 no planeta Terra pelo ser humano? 2%. 1 a 2%, e a alga marinha está dando conta. As plantações estão ficando mais... O planeta está ficando mais verde. A Antártica está derretendo. Um pedaço dela está derretendo, outro pedaço está aumentando. A Antártica tem aumentado ou diminuindo de tamanho? Aumentado. Outro dia no Mackenzie foi um cara lá, defendeu o aquecimento global. Eu assisti a palestra inteirinha dele, sentadinho, quietinho. Olha só, ucraniano e russo, mas fiquei quieto. Cara, sabe aquele dado de aquecimento? Foi feito no continente, perto das cidades. Cidades estão ficando mais quentes? Estão. Por quê? Porque elas estão ficando maiores, mais asfaltadas, mais concretadas. Menos árvores. Agora, a temperatura global, colocaram um satélite e começaram a medir a temperatura global do planeta inteiro, continente e oceano. O que aconteceu? Está estável, inclusive parece que está diminuindo nos últimos anos. Então, gente, a camada de ozônio, idem. Eu não sei, tá? Eu estou falando aqui, é a minha impressão, é o que eu acho. Agora, outro dia me perguntaram, num ambiente assim meio arriscado, eu falei como Jesus, dá a César do que é a César e a Deus o que é de Deus, sabe? Eu falei assim, sabe o que é? É problema grande demais para competência de menos. A gente não tem competência sequer para medir o que está acontecendo. Mas parece que realmente o aquecimento global foi feito para vender de carbono, né? O ozônio, sabe o que aconteceu com as taxas, com a camada de ozônio? Falaram que eram os fluorocarbonos que estavam destruindo. A empresa precisou trocar todos os fluidos ganharam bilhões, que nem a Pfizer que ganhou 90 agora, né? A Pfizer ganhou 90. Ganhou bilhões, eles ganharam bilhões trocando os gases, agora estão dizendo que precisa trocar de novo. Não é assim, você vai no mecânico, ele fala que precisa trocar o óleo, depois ele fala que precisa trocar o pneu, né? Foi assim, tá? Por que nós estamos falando de aquecimento global? Não era fé hoje, pastor? É a fé que a gente tem hoje na ciência, né, gente? Maldito o homem que confia no homem, eu sou cientista, eu acho que a ciência é magnífica. Mas ela conta umas histórias de vez em quando. Obrigado, viu, gente? Obrigadão. Irmãos, vamos começar, então vamos passar para a parte do sorteio, depois a gente vai encerrar aqui com uma oração.